Vamos, meus queridos, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Oremos ao Senhor. Nosso Pai que está nos céus, louvamos o seu santo nome e lhe agradecemos, Adonai, por poder nos dar a oportunidade de o buscar e o encontrar. Pois ainda o Senhor se deixa encontrar. Ainda bem que a porta da arca de Noé ainda está aberta para aqueles que desejam entrar por ela. Pois, Espírito Santo, lhe peço carecidamente a sua presença, lhe peço, Senhor, que o Senhor possa me usar para falar com essa geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diz a palavra do Senhor, 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Bom, vamos falar sobre esse trecho. O altar do Senhor estava em ruínas. A palavra de Deus é clara quando nós observamos esse versículo, amada igreja. Eu começaria já falando por parte do Senhor, pois assim diz o Senhor. O dever de um verdadeiro profeta é restaurar o altar do Senhor que está quebrado. É restaurá-lo pregando a verdade, pregando a respeito do amor, a bondade do Senhor, a sua longanimidade, a paciência. É pregar sobre santidade. Restaurar o altar é tirar tudo aquilo que é impuro em cima do altar. Começando pelos falsos profetas. Tirando-os do altar. Tirando também, inclusive, os utensílios que eles colocam no altar. Que tipo de utensílios? Objetos da Arca da Aliança? Da Menorá? Objetos que dizem ser sagrados, mas são objetos da idolatria? Assim como a Igreja Católica, inclusive. Pois quantos falsos profetas levam uma Arca da Aliança ou uma Menorá dentro das suas igrejas, comprada em Israel? E essa Arca da Aliança, feita por mãos de homens contemporâneos, não passa de símbolos religiosos aos olhos de Deus. Pois restaurar o altar é tirar todo o objeto de idolatria. Quantos falsos profetas usam um kippá? Sabe o que é um kippá? É aquilo que se coloca aqui em cima da cabeça. Os judeus colocam esse kippá. Quantos falsos profetas usam um kippá, usam vestes sacerdotais e dizem: aqui Deus está. Deus pede isso. Deus pede que homem estabeleça um objeto de idolatria, sendo que sequer esses homens servem o Senhor? Pois os altares das igrejas brasileiras estão corrompidos com objetos de idolatria, objetos de imagem e esculturas feitos por mãos de homens. E quem direciona para colocar esses objetos no altar? Não são os padres, mas sim pastores.
pastores. Porque Roma, por si só, já tem o seu decreto. Seja uma cruz pendurada na parede, uma imagem de Maria no canto da parede e uma imagem de outro santo do outro lado da parede. A Igreja Católica já tem o seu decreto. Já foi dado essa ordem. Mas a Igreja Evangélica, que aponta a idolatria da Igreja Católica, se tornou pior do que a Igreja Católica, provocando a ira do Senhor. Religiosos hipócritas se vestem como judeus, colocando sua túnica, sua capa, o seu kippá. Esses usam artefatos e objetos para representar a santidade, quando Deus não pede. Pois esses homens têm me desagradado, diz o Senhor. Eles permitem que o falso profeta sobe no altar, convoca, honra e convida falsos profetas a dar aquilo que o povo deseja ouvir. Isso mesmo. Pastores que se julgam ser de Deus, que julgam servir a Deus, que conduzem e ensinam pessoas a acreditar que são homens santos, homens ungidos por Deus. Mas na realidade são ladrões disfarçados, lobos disfarçados, hipócritas, adúlteros, gananciosos, exploradores e charlatões de um sistema caído e corrompido. O que dizer dos músicos que sobem no altar para cantar louvores, mas não se preparam para cantar louvores ao Senhor? Suas mãos são manchadas da fornicação, do adultério, da masturbação, da prostituição, do jogo, das bebidas, da pornografia, da violência, da mentira e dos vícios. Mas dizem, iremos tocar para Deus. E Deus sabe quanto já me encontrei com tais músicos. Pois um verdadeiro profeta faz descer do altar todo falso apóstolo, todo falso profeta, todo falso levita, todo falso adorador, todo falso missionário e todo falso evangelista. Quer mais? Assim diz o Senhor. Um verdadeiro profeta tem a missão de restaurar o altar do Senhor. Até quando homens enviados pelo Senhor irão se esconder? Até quando verdadeiros profetas ficarão em suas cavernas com medo de Jezabel? Até quando esses profetas deixarão Elias, sendo o único que está no Monte Carmelo, a enfrentar os profetas de Baal e os profetas de Azerá sustentado na mesa de Jezabel? Até quando? Pois em verdade eu vos diz o Senhor. Um verdadeiro profeta, ele quebra as imagens e esculturas. Ele tira do altar todo falso profeta, todo falso adorador, e ele entrega o que o Senhor manda entregar.
Ele restaura o altar do Senhor. Ele purifica o altar do Senhor. Ele não permite que o altar continue a ser corrompido pela desordem de um sistema corrupto e mentiroso. Isso que faz um verdadeiro profeta, amada igreja. Versículo 30, olha o que diz. Então Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pois todos os altares da maioria das igrejas no Brasil estão quebrados. Assim diz o Senhor. Principalmente das maiores igrejas do Brasil. Igrejas que aparentem viver em santidade, apresentando uma modernidade, um conceito, números e mais números e mais números, mas não há santidade. Mas o Senhor está a ponto de vomitar essas igrejas, esses líderes e esses pastores. O Senhor está a ponto de corrigir severamente a nação brasileira, para que todos vejam que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor e que dele não se brinca e não se zomba. Versículo 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encha de água 4 jarras grandes e derrame-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-o novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-o pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel, que hoje fica conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua, disse Elias. Bom, o dever de um profeta é conduzir a congregação a pagar um preço. Cada um deve fazer a sua parte. O profeta entrega o bezerro para que todos os membros possam cortá-lo em pedaços, para que todo o povo possa cortá-lo. Por que, pastor Cris? Porque cada um deve fazer a sua parte. Cada um deve se esforçar conforme a orientação dada pelo Senhor por intermédio de um profeta. Consegue entender isso? Os atos proféticos ainda são válidos.
Há profetas nessa geração. Há profetas em meio de vós. E é necessário que haja atos proféticos. Porém, a congregação tem como dever de aprender com verdadeiros profetas a respeito dos atos proféticos. Mas o profeta, por si só, ele faz a sua parte, separadamente do restante da congregação. Um profeta que é profeta verdadeiro, ele se prepara e prepara a sua parte. Um profeta que é profeta verdadeiro, ele tem uma intimidade separada, ele tem uma comunhão com o Senhor. Ele fala e ouve o Senhor falar para trazer o recado ao povo e trazer a direção ao povo. Para um profeta que é profeta verdadeiro, o Senhor pede um novilho. E Ele mesmo prepara um novilho. Ele mesmo deve se preparar. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Pois aquele que recebe deve se entregar, deve se doar, deve pagar o preço, deve ensinar a congregação a respeito de atos proféticos. E um profeta que é profeta verdadeiro tem o seu preço a cumprir, a pagar. Pois assim está escrito. Elias direcionou a cortar o animal ao meio e ele preparou o outro novilho. Ele preparou o outro novilho para a igreja. Ele fez a parte dele e a igreja fez a parte dela. Pois, amada igreja, é necessário buscar a presença do Senhor. É necessário se consagrar em santidade. É necessário pagar um preço na presença do Eterno. É necessário viver em santidade. É necessário viver atos proféticos, porque uma igreja aqui é direcionado pelo Senhor e deve experimentar o poder do Altíssimo, deve experimentar curas, milagres, prodígios e maravilhas. Mas o problema é que a igreja de Deus tem ficado sonolenta. A igreja do Senhor tem adormecida. Está lhe faltando azeite na botija? Está faltando azeite não para todos, mas para algumas pessoas. Lembre da parábola das 10 virgens? 5 eram sensatas e 5 eram insensatas. As sensatas prepararam o azeite, o pavio, a lamparina e tinha à disposição o fogo. Mas as insensatas não se importavam e dormiram sem comprar o azeite, sem preparar o pavio e sem preparar a lamparina. E quando a profetisa gritou, o susto foi tão grande que tomou todas de surpresa. As insensatas pediram auxílio, pediram ajuda para que as sensatas pudessem dividir com elas um pouco do seu azeite.
Mas a caminhada era longa. Se elas dividiram seu azeite, a metade do caminho elas ficariam sem a porção necessária para chegar ao seu destino final. Por isso que a resposta das sensatas para as noivas insensatas foi: vai comprar vocês o azeite. E detalhe, aqueles que ficaram sem comprar o azeite, olha só, eram também noivas. Eram noivas de Cristo. Pois presta atenção no que eu vou lhe falar nessa noite. Por parte do Senhor, a igreja tem dormido. A noiva tem dormido. A noiva tem pegado no sono. Tem se acostumado com palavras de revelação. A noiva tem se acostumado com palavras reveladoras. A noiva tem se acostumado com palavras, com louvores. A noiva tem se acostumado por estar na igreja. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade eu vos digo, um verdadeiro profeta conduz a noiva a se aquecer. Um verdadeiro profeta direciona a noiva a matar o novilho, prepará-lo e trazer os pedaços para colocar no altar do sacrifício. Um verdadeiro profeta, em primeiro lugar, faz a sua parte, jejuando, orando, se dedicando, se entregando e vivendo uma vida de santidade. Pois Elias clamou ao Senhor após se preparar. Sublinhou? Após se preparar. Versículo 37 diz: responda-me, ó Senhor. Responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor é Deus! Ó Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então, amada igreja, quando o Senhor bradar com seu furor sobre a face das nações, incluída a nação brasileira, a mão do Senhor pesará. Fogo do céu cairá. Os montes irão tremer e as águas irão se agitar. Quando esse dia chegar, os Elias, os verdadeiros profetas do Senhor, irão dizer: apanhais os falsos profetas, porque os falsos profetas blasfemam contra Deus. A igreja sensata, ao ver fogo cair do céu,
Ao ver tanto poder, é certo que irá obedecer aos Elias. Anota isso. Porém, alguns somente obedecerão por um determinado tempo esses profetas. Somente por um determinado tempo. Por que, pastor Cris? Porque quando chegar o tempo, esses irão se acostumar. Até mesmo em ver fogo cair do céu. Acredita nisso? Como assim, pastor? O que isso significa, pastor Cris? Significa que a igreja vai se fortalecer nos últimos dias, quando aparecerem as duas testemunhas profetizando sobre a terra. A igreja vai se fortalecer quando acompanharás as profecias das duas testemunhas, vendo fogo cair do céu, milagres e sinais. Muitos irão dizer, verdadeiramente, ali estão as duas testemunhas. Irão acompanhá-los e irão respeitá-los por um determinado tempo, mesmo vendo pedras caindo do céu. Agora, alguns poderiam me perguntar, como será possível, pastor Cris, após uma profecia, ver chuvas de pedras caindo do céu, água se transformando em sangue, ver as pragas? Como assim? É possível? Assim como foi na época do Egito? E depois se acostumar? E depois não acompanhar as duas testemunhas? Isso é inadmissível, pastor Cris. É verdade. Pois foi exatamente isso que aconteceu no Egito. É exatamente isso que aconteceu no Egito. O povo viu e ouviu. O povo viu o que viu e ouviu o que ouviu. Mas com o passar do tempo, se acostumaram. Então os costumes egípcios tomaram conta das decisões e no coração daquele povo. Para esses, o Mar Vermelho, em uma certa ocasião, já não fazia mais sentido. Muito menos o que aconteceu na terra do Egito, incluindo a morte dos primogênitos. Para eles, o sustento que veio do céu como forma de pão era mais do que obrigação do Senhor, por ter tirado eles da terra do Egito. Para eles, as codornas não tinham mais sabor do que os manjares que se comiam no Egito. Pois nos últimos dias será exatamente assim. Assim diz o Senhor. Muitos dos que estão dentro da igreja irão reconhecer as duas testemunhas, mas no final irão abandoná-los. Então irá se cumprir a profecia, muitos irão trocar presentes entre si, porque muitos irão odiá-los. Haverão festas nos dias das suas mortes e regozijo para que se cumpra a palavra do Senhor. E os dois homens serão assassinados na grande praça da grande cidade que se chama Sodoma e Egito.
versículo 41. E Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volta para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Pois a palavra do Senhor é clara. O Senhor acompanhará e dará ordem aos seus anjos a respeito dos verdadeiros profetas da última geração. Na época de Jesus, a geração queria um sinal. E até os dias de hoje, muitos não entenderam o sinal do profeta Jonas. Mas, para a época das 2 testemunhas, é necessário que nos últimos dias o Senhor os capacite com fogo. E quando eles se deitarão para dormir, diz o Senhor, eles serão chamados de um nome. E quando eles se levantarem do próprio sono, serão chamados de outro nome. Pois assim diz o Senhor, esses dias estão se aproximando. Pai Celeste, que caia fogo do céu para essa geração. E que essa geração escolha o lado no qual querem pertencer. A minoria ou a maioria? Como assim o Senhor diz na sua palavra, a porta para a perdição é ampla, o caminho é amplo, mas a porta para a salvação é estreita. Felizes são aqueles que passar por ela. Felizes são aqueles que no dia do Senhor, no dia aceitável do Senhor, quando será o tempo das 2 testemunhas se apresentarem, felizes são aqueles que irão acompanhá-los, que irão reconhecer as palavras do Senhor, que irão reconhecer o tempo profético cujo João Batista já falava, cujo os profetas como Isaías já profetizava. Obrigado, Adonai, pois a profetisa já se fez ouvir, que acorda a noiva que está adormecida. Antes que não haja tempo para comprar o azeite. Essa minha oração, Adonai,
E eu lhe agradeço por hoje o Senhor ter bramado, ter falado, ter gritado para quem quis ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que linda palavra, glória a Deus. Agradeço, Senhor, por nos conceder tanta graça nesse ministério da ONCE. E você, queridos, estão preparados? Suas vestes estão limpas? Conheces tu os tempos proféticos? Alguém ensina para ti acerca dos tempos proféticos? Alguém está do seu lado para o limpar, purificar por meio da palavra do Senhor? E estar preparado quando o Senhor voltará? Pois eu te digo, não é coincidência vocês ouvirem essas palavras. Foi o Senhor que te atraiu para vocês ouvirem essa palavra. Para quê, Pastor Cristo? Para você se ajuntar a nós. Vocês serão discipulados, cuidados, alimentados e avisados. Porque afinal, isso é o papel de uma liderança instituída por Deus. E a nação brasileira está tendo oportunidade. Não deixa passar. Como fazer parte desse ministério? Vocês estão vendo esse QR Code aqui? Aproxima seu celular, faça-o já, faça o seu cadastro. Eu estarei lendo o seu cadastro e iremos orientá-lo. Irás passar pelo Step 1, que é o primeiro passo, onde entenderás a visão do ministério, lhe dará tempo, inclusive, de nós avaliar. Consegue entender? Mas nós também iremos o avaliar. É importante para que se estabeleça realmente uma aliança de uma igreja unida. Então, aguardo o seu cadastro. Se você preferir, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Anotou? Quando você entra no meu site, vocês verão uma janela que fala Online World Church. Você aperta a janela e embaixo você tem um cadastro e preencheu e entraremos em contato. Pessoal, glória a Deus. Nessa terça-feira, o Senhor tem nos fartado verdadeiramente. Lembrando que tem muito mais. Sábado que vem, nesse mesmo canal da @ocibr, tem mais palavras às 21 horas. Te aguardo lá. Grande abraço.